pela fama do Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, que está preso mesmo, lá no Paraguai. Foi levado algemado, acho que para o Palácio da Justiça, com o irmão dele, o Assis, quando tentava sair de Assunção num voo às 3 horas da manhã. O caso é muito complicado de se explicar. Ele estava com um passaporte paraguaio falso, um passaporte falsificado. Interessante que ele entrou com toda a documentação para conseguir a cidadania paraguaia. Isso deveria sair em 5 anos. Ele conseguiu rapidamente, claro que foi muito rapidamente. E ele não precisava nem desse passaporte paraguaio para entrar ou para sair do Paraguai. Era só usar a carteira de identidade. Usou esse passaporte. Na hora resolveram não tomar nenhuma providência, porque havia muita gente lá no aeroporto de Assunção. E ele foi detido com o irmão e mais um outro empresário no hotel, não é verdade? Depois houve uma decisão da Justiça Paraguaia para que ele tivesse a prisão relaxada, já que ele confessou que ele conseguiu o passaporte de forma fraudulenta, mas que não teve má fé, que lhe foi oferecido esse passaporte, tanto que ele deu documentos verdadeiros dele mesmo, entendeu? E a Justiça Paraguaia havia decidido pela liberação do Ronaldinho. Acontece que o caso foi para a procuradora da República Paraguaia e a procuradora mandou rever o caso e prender o Ronaldo e o Assis, e o empresário que tinha arrumado esse passaporte. É um imbróglio danado, mas é mais ou menos isso, entendeu? Daqui a pouco a gente vai ter todas as explicações, não é? Mas ele continua detido lá no Paraguai. Aqui no Brasil, pelas informações que eu tive, esse crime que é cometido, o sujeito não vai nem para a cadeia. Ele não responde pelo crime, mas ele responde em liberdade. Ele poderia, por exemplo, responder por esse crime lá do Paraguai, como ele vai responder por esse crime do Paraguai, mesmo aqui no Brasil, não precisa ficar preso lá no Paraguai. Só que as autoridades paraguaias resolveram prender o Ronaldinho Assis. Quanto tempo ele vai ficar lá, não se sabe. Por gente que conversou com o Ronaldinho, na verdade, ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Gente que falou com o Ronaldinho, olha, eu pensei que tinham me dado o passaporte e que estava tudo certo. Isso foi gente que conversou diretamente com ele. Gente que, inclusive, acredita que ele não tivesse consciência de que ele poderia estar cometendo um crime. Porque é um crime você utilizar um passaporte falso. Do mesmo jeito que ele não precisava ter utilizado esse passaporte falso, contrabandistas, narcotraficantes, bandidos se utilizam, terroristas, se utilizam dessa prática de passaporte falso para tentar passar pelas alfândegas sem serem reconhecidos. Agora, o que motivo que o Ronaldinho usar um passaporte paraguaio, sendo ele o Ronaldinho Gaúcho? Até minha avó, que já morreu há muito tempo, conheceria o Ronaldinho Gaúcho. Então, são essas todas as hipóteses aí que são usadas. A verdade é que ele estava de posse de um documento fraudado, um documento ilegal, e que a Procuradora-Geral do Paraguai resolveu mandar prendê-lo e também ao irmão dele. Chegaram algemados aí onde está o Michael Mendes, que vai falar agora. Não se sabe quanto tempo ele vai ficar no Paraguai, não se sabe. Pelo menos nós não temos essa informação ainda. Ele já havia sido liberado pela Justiça Paraguaia. E o imbróglio é tamanho que parece que até o ministro da Imigração pediu demissão do cargo. Porque, de repente, com um caso como esse, né, que não tem nada a ver, que o cara não precisava mesmo usar esse passaporte, você pode bater no esquema fraudulento enorme de falsificação de passaportes paraguaios, e aí envolvendo crime organizado e coisas que tais e que dificultam a situação realmente, não especificamente do Ronaldinho, né? Mas que é um caso que se torna grave pela falsidade do documento que ele está. Michael Mendes com as últimas informações, direto de Assunção, no Paraguai. Eu não sei que horas são, deve ser o mesmo horário lá no Paraguai. Uma boa tarde a você, Michael Mendes, está no Palácio da Justiça. É aí que o Ronaldinho e o Assis estão presos, o Michael Mendes, e mais informações, além dessas que eu recebi aqui, de gente que conversou com o Ronaldinho aí mesmo em Assunção, né, depois dele preso. A Embaixada Brasileira parece que tentou interceder, ou intercedeu, não é? Acho que policiais brasileiros tiveram contato com ele e daí por diante. Enfim,
mais detalhes a gente não pode revelar, mesmo porque, até onde eu sei, foi o que eu falei. Mais do que isso, eu não posso dizer mais nada. Agora, as informações vão surgindo. O Michael, não sei se tem outras informações. Pois não, Michael, boa tarde. Olá, Datena, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para quem está no Brasil. Sempre um prazer falar com você. Nós estamos aqui no bairro da Sarrônia, para quem quer se localizar e gosta de futebol, perto do estádio Defensores del Chaco. Então, Ronaldinho Gaúcho e Assis, o irmão, estão atrás daquela porta ali prestando depoimento há mais de 7 horas, Datena. Toda a imprensa está tentando aqui acompanhar ao longo dos dias o que realmente Ronaldinho e Assis fizeram para estar aqui prestando depoimento pela 3ª vez à Justiça Paraguaia. Ele tentou mesmo, de acordo com a Justiça Paraguaia, embarcar para o Brasil por volta de 3h30 da manhã em um voo direto para São Paulo. Ele não conseguiu. A Justiça Paraguaia pediu a prisão preventiva dele e ele está preso aqui por tempo indeterminado. A Justiça Paraguaia está suspeitando que Assis e Ronaldinho estão ligados a pessoas envolvidas diretamente com crime organizado aqui no Paraguai. 2 pessoas chamam a atenção. Nelson Bolatti, um homem já ligado até mesmo à Lava Jato, um desvio de 25 milhões de reais. E Daila Lopes, uma empresária que há pouco tempo lançou uma ONG. Ronaldinho seria anfitrião dessa ONG, participaria de um evento aqui. Ela também está ligada ao crime organizado, então a Justiça entendeu que pelos documentos falsos e também a ligação direta de Ronaldinho e Assis com essas pessoas, ele deveria ficar preso aqui. Os advogados já pediram ontem uma prisão domiciliar para que ele responda os crimes aqui no Paraguai, que ele fique numa prisão domiciliar. Mas a Justiça negou por enquanto. Não temos essa informação que ele vai sair por essa porta numa prisão domiciliar. A situação é muito mais grave, então, do que me disseram e que eu imaginava. A situação é muito mais grave. Porque para essas pessoas que me passaram essa informação, que conversaram com o Ronaldinho, ele falou, olha, eu não estou sabendo de nada, me deram um documento, eu aceitei. Tanto que ele deu os documentos verdadeiros dele. Mesmo porque ele é o Ronaldinho Gaúcho, ele deu o CPF, deu o RG, ele deu os documentos dele, não deu o nome de outra pessoa para mudar o nome do passaporte. Pelo contrário, seria um documento que durante um trâmite, precisava morar durante 5 anos para obter esse passaporte que ele obteve, não sei em quanto tempo o Michael vai falar. Você entendeu? Agora, se ele conseguiu esse documento através dessas pessoas ligadas ao crime organizado, é uma situação que fica cada vez mais grave. Foi aquilo que eu disse no começo, no introito que eu fiz aqui. Qual é a ligação que ele tem com essas pessoas e por que essas pessoas deram esse passaporte ao Ronaldinho e ao Assis? O Assis tem alguma empresa aí no Paraguai? O Assis abriu alguma empresa aí no Paraguai? O irmão do Ronaldinho tem alguma empresa registrada no Paraguai ou não? Não tem empresa. Por enquanto, não tem essa informação da Justiça Paraguaia de que o Assis tem uma empresa, mas ele tem uma relação direta com o Nelson Bolatti, que é um empresário conhecido aqui da Atena como bicheiro, dono de cassino, jogos de azar. Ele tem uma relação muito estreita com o Nelson Bolatti, de acordo com a Justiça Paraguaia. Então, o Ronaldinho, para você ter uma ideia, participaria de um evento no cassino que seria aberto hoje aqui no Paraguai. Ele seria o anfitrião da festa e o Assis também participaria desse evento. Ele também participaria de um evento onde também seria anfitrião dessa ONG fraternal aberta aqui no Paraguai recentemente, junto com essa empresária, que também é investigada pela Justiça Paraguaia. Então, diante de todos esses fatos, a Justiça entendeu o seguinte: Ronaldinho, você vai permanecer preso por tempo indeterminado. A juíza pediu ao Ministério Público 10 dias para investigar a relação deles com esses crimes.